Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, Natan Pessoa. E hoje já estamos na análise do quarto capítulo da franquia de terror que começou lá em 1984. Mas tá bom, veremos o que é que esse quarto capítulo nos traz. Então sem mais delongas, simbora! Depois do sucesso do terceiro capítulo, óbvio que os produtores não iriam parar por ali. Até porque a qualidade da franquia já estava bem avançada. Então em um ano os executivos já queriam o filme pronto. Mas Wes Craven e Bruce Wagner queriam uma história diferente, que abordaria a questão de viagem no tempo através de sonhos. Porém, os produtores Robert Shaye e Sarah Fisher não gostaram nem um pouco dessa nova ideia, pois, de acordo com eles, era um assunto totalmente fora do que já foi abordado nos filmes anteriores. Depois de um tempo, o ator Robert Englund indicou um roteirista do filme que ele estava participando, Brian Ansland, que futuramente ganhou um Oscar. Porém, ele teria que entregar esse roteiro em torno de 7 dias. No que ele conseguiu terminar esse roteiro nesse prazo, e seu roteiro acabou sendo aceitado. Para dirigir o filme, eles entrevistaram algumas pessoas, mas não encontraram ninguém que eles queriam. Foi aí que um carinha finlandês chamado Rennie Harlin, que tava enchendo o saco da galerinha da New Line para dirigir esse filme, no que depois de várias tentativas, perturbando o povo da empresa, acabou sendo aceito. Mas aí nem tudo é um sonho. Teve um probleminha, porque na época começou uma greve dos roteiristas, o que fez com que tivessem que ter dado ali uns ajustezinhos no roteiro deles. Mas aí o roteirista acabou achando que foi bom, porque ele podia colocar suas criatividades em dias. Só que aí, no final de tudo, tiveram que fazer o quê? Mais ajustes no roteiro dele. Então, com o maior orçamento da franquia até então, custando 6,5 milhões de dólares, depois de alguns cortes que o filme teve, o que fez com que os produtores ficassem até que zangados por causa disso. Então, a Hora do Pesadelo 4, o Mestre dos Sonhos, chegou em 19 de agosto de 1988 nos cinemas dos Estados Unidos. E aqui no Brasil só chegou em 27 de abril de 1989, trazendo os 3 sobreviventes do filme anterior, incluindo a atriz Thursday Kennett, que ficou no lugar da atriz Patricia Arquette, que no filme anterior ficou como a Chrissy. Tudo começa com o Freddy destruído e os sobreviventes do filme anterior, Chris, Joey e Kincaid, que tiveram alta do hospital psiquiátrico, quando finalmente estão vivendo suas vidas normais e, óbvio, estudando na mesma escola. Chrissy tem um pesadelo, onde entra na casa da Elm Street 1428, onde logo em seguida ela sai. Pra que gota tu entrou, mulher, se tu ia sair? Oh, meu Deus, não interessa o povo desses filmes. Mas aí ela se aproxima de uma janela que explode e arremessa ela para a sala da caldeira, onde o Freddy foi de arrasta. Chrissy fica com medo e carrega Joey e Kincaid para o seu sonho. Você lembra que ela tem esse dom? Porque eu não lembrava mais não. Os meninos julgam Chrissy falando que Freddy não existe mais. Daí o cachorro do Kincaid do nada dá uma voadora e morde. Eles acordam e o dog tá todo sujo de sangue. O que também não serve de nada, porque ninguém nem lembra mais depois. Ideia seguinte, conhecemos a turminha nova da vez. A Deprê, Alice. Tem o porco espinho Ricky, que é irmão da Alice. E o namorado da Chrissy, a charmosa Debbie e a nerd Sheila. Na escola, Joey e Kincaid falam a Chrissy para esquecer o Freddy, para que ele não apareça de novo. E olha como diz o povão, né? As palavras têm poderes. E quem acaba recebendo uma visita do Freddy é o Kincaid, que aparece dentro de um porta-mala de um carro no Ferro Velho, que é o local onde está enterrado os restos do Freddy. Daí aparece o cachorro dele que mija fogo, o chão se abre e Freddy ressuscita. Até que Kincaid joga um carro em cima do bicho ruim, mas aí Kincaid fica encurralado por Freddy e é lanhado 3 vezes pelo maldito. Para não perder tempo, Freddy aproveita que Joey tá sonhando e decide atazanar. Sua cama vira uma piscina e Freddy surge, carregando ele para dentro e metendo gume nele, deixando a água toda vermelha. Em um novo dia. Na escola, Chrissy surta e desmaia. Acorda e se depara com Freddy em forma de enfermeira. Mas acorda e tudo bem. Porém, ela descobre que Kincaid e Joey foram de arrasta pra cima. Conta para os novos amigos tudo o que sabe e parte para a casa Elm Street 1428. Mas depois de enrolar em frente à casa, acabam desistindo e voltando. Em casa, a mãe de Chrissy coloca remédio para ela dormir. Ela surta mais uma vez e acaba mimindo. E sonha com uma praia, quando de repente surge o Freddy Shark, que afunda a mina da terra e a mesma cai na casa da Elm Street. Chega na fábrica, se borra de medo e chama Alice para o sonho. Mas o pior acontece.
Chris é jogada dentro de um forno, pega fogo e morre. Mas antes de falecer, ela doa seu poder para Alice. Olha, do nada surge uma protagonista nova no meio do filme, isso é novidade. Mas na verdade era isso que o Freddy queria, porque ele concluiu sua vingança matando todos os filhos da Elm Street. Entretanto, acabou ganhando uma conexão com a Alice. No que ela acabou ganhando o poder da Chris e que vai acabar arriscando a vida também dos seus amigos, já que ela ganhou uma conexão com o Freddy. E mais um dia seguinte, Alice dorme na sala de aula e puxa sua amiga Sheila para o sonho, onde a nerd leva uma sugada tenebrosa do Freddy, que no mundo real tem uma crise de asma e morre. Novamente, no outro dia seguinte, Alice dorme novamente na sala de aula, onde carrega seu irmão Nick para os sonhos, levando o pobre para as garras do bicho ruim, onde ele entra em um elevador que ruma para baixo até chegar a uma sala de karatê, onde Nick dá um supapo no Freddy que ruma sua luva no bucho do mesmo. No funeral de Nick, Alice sonha com o irmão vivo e pensa em viver a realidade e parar de pensar em besteira, mas com a morte dos seus dois amigos, ela ganhou a inteligência da Sheila e acabou também ganhando a esperteza do Nick. À noite, todos sonham com cada um sonho individual, no que Alice leva o Freddy até sua amiga Debbie, que estava sonhando malhando, quando o Freddy quebra os braços dela com o ferro da malhação e no lugar do cotoco nascem patinhas de barata. Daí ela fica presa em um grupo de barata com a cara no chão e quando levanta sai com a cara toda derretida, mostrando que ela se transformou em um inseto. Freddy prende Debbie barata em uma caixinha e espreme tudo. Alice sente que sua amiga foi de arrasto e acaba batendo o carro no Freddy, que se revela uma árvore. Ah, então quer dizer que a Alice e o seu bofe estavam dirigindo o carro sonâmbulos? Bom, eu acho que foi assim, né? Alice fica bem, mas seu bofe acaba sendo sedado e levado ao hospital. A mesma volta para casa e se prepara para a grande luta final. Freddy se prepara para atacar o boy dela quando ela chegando e ele desaparece. O casal procura ele, ficam presos em um negócio lá, caem em uma igreja velha lá e o bofe dela fica dodói. Acorda e Alice fica no mundo dos sonhos, sozinha. Onde ela desce o cacete em Freddy. Freddy desce nela, aí ela pega uma maracutaia que a afinada Sheila inventou, liga na tomada e dispara uma energia tremenda no Freddy, que deixa um buraco nele e ele se regenera. Então Freddy prepara para atacar Alice. Quando do nada Alice lembra da música Mestre dos Sonhos, que eu acho que é a continuação da música do Freddy, que vimos nos filmes anteriores, que fala o seguinte: no reflexo da minha mente, o mal se verá e morrerá. Então a mina pega um espelho, mostra ao miserento e ele não aguenta sua feiura e as almas presas nele começam a querer sair do corpo dele, que destrói o homem e as almas saem do corpo dele que ele coletou. Depois de um tempo, Alice passeia em um parque com Dan, onde ela vê o reflexo do Freddy em um chafariz, mas ignora e continua o passeio. Certo, agora sim, bora para as curiosidades. Este filme apresenta o cenário do ferro velho de Dreams Ariels. Este cenário foi conceituado pelo design de produção Mick Strand, que trabalhou como diretor de arte e cuidou dos efeitos do filme anterior. Strand também criou a cena do acidente de caminhão e o corredor caleidoscópico. O cenário do ferro velho é o único cenário usado em mais de um filme. O cenário foi construído e filmado em um aterro sanitário em Pacoima, Califórnia. Uma coisa que eu não posso reclamar desse filme são os efeitos visuais que fizeram aqui para este quarto capítulo da franquia Hora do Pesadelo. Lacraram como no terceiro filme, lacraram como principalmente no primeiro filme, que foi um show de efeitos especiais práticos e visuais incríveis. E aqui não foi diferente, fizeram um pouco e mais ainda, né, para não dizer que não fizeram menos. Comparado com os outros filmes, até que não foi tão assim. Mas, comparado ao segundo, que foi um filme tenebroso e ruim, esse aqui lacrou bastante também. Tô dizendo comparado com os outros filmes, mas esse aqui também tá chupimpa. De acordo com a produtora Raquel Telai, do documentário de A Hora do Pesadelo, ela relatou um encontro entre Harlan e James Cameron. Cameron perguntou como Freddy estava sendo ressuscitado para este quarto filme. Ao que Harlan respondeu: um cachorro cospe fogo. Não teve outra resposta melhor. Simplesmente o cachorro cuspiu fogo, né? Cuspiu não, mijou fogo, né? Eles podem ter errado nessa escrita. Mas acabou o mijo do cachorro cheio de fogo, ressuscitando o Freddy para na encher o saco desses novos personagens sem sal deste quarto capítulo. Uma ideia totalmente aleatória, uma invencionista até que de estranha, que, como eu falei, não teve sucedimento nenhum na trama, mas tudo bem, né? Foi o que foi, deu o que deu. Rick Johnson, interpretado por Adrian Jones, foi originalmente programado para morrer em um acidente de elevador induzido por Freddy no mundo dos sonhos.
De acordo com os produtores, esta cena teve que ser cortada por questões de orçamento e foi reescrita com a infame cena do dojo de karatê, vista no filme teatral. Não acho que essa cena do karatê é uma cena incrível, uma cena também nem tão memorável, e não acho a cena totalmente escrota e nem mais nada, acho que muitas pessoas nem lembram, tudo bem, pode lembrar mais da cena da Debbie Barata, né? Mas do karatê aqui eu acho que não. Eu acho difícil de lembrar, até porque foi uma cena que pra mim foi tão borocochôzinha, né? A morte dele. O Fred só jogou, flutuou ali a luva cheia de garra dele. Tchom, tablaf no bucho dele. Foi xoxa, não vou mentir. Eventualmente, o trabalho do diretor foi dado a Harlin, que havia dirigido apenas 2 filmes de baixo orçamento. Um filme de ação finlandês, Burning American, de 1986, e um filme de terror americano, Prison, em 1987. Raquel Talalay afirma que ela e os outros produtores sentiram que, como o público estava tão familiarizado com Freddy Krueger nesta fase, seria mais difícil replicar o fato de susto dos 2 primeiros filmes. Em vez disso, eles decidiram continuar na mesma linha de A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos, de 1987. Em vez de se concentrar no terror puro, Raimi sentiu que Freddy havia se tornado o James Bond da série, aquele pelo qual o público torce, dizendo: chegamos a um ponto em que o público vê Freddy como o herói. Eles vêm a esses filmes para ouvir suas falas engraçadas e vê-los fazer essas coisas incríveis. E por causa dessa popularidade, estou diante da necessidade de mostrar Freddy sob uma luz mais heróica e dar a ele mais tempo na tela. As pessoas ainda o temeram, mas também o aplaudiram. Realmente o Freddy não se tornou uma pessoa tão assim tenebrosa como a gente acompanhou no primeiro, como a gente acompanhou no segundo filme, né? Ele se tornou uma pessoa mais heróica que esses filmes, até porque esses filmes aqui do terceiro pra lá se tornaram filmes mais fantasiosos, se a gente já percebido. Filmes que não são tão assustadores assim como o primeiro foi, que foi aquele pânico todo naquela época, deixando pessoas com pesadelos, pessoas sem conseguir dormir, o que deu certo? Muito, mas a partir do terceiro pra lá se tornou um filme mais fantasioso e as pessoas não estavam conseguindo ver mais o Freddy Krueger como naquela aterrorização tenebrosa. Em uma entrevista com Midnight Edgar, o diretor Tom McLaughlin disse que depois de completar a Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive, de 1966, a New Line lhe ofereceu o trabalho de A Hora do Pesadelo 4, Mestre dos Sonhos. Sua única ressalva foi que ele queria controle criativo. O estúdio não conseguiu atender a demanda, especificamente porque ele já tinha começado a filmar sem nenhum diretor. McLaughlin disse: quando terminei Sexta-feira 13, me ofereceram A Hora do Pesadelo 4, o Mestre dos Sonhos, e fui até a New Line. Me encontrei com eles e disse: eu amo Freddy, adoraria fazer um desses, mas realmente quero fazer o que acabei de fazer, onde eu tinha controle criativo, explicou ele. E eles disseram: bem, já estamos filmando. O quê? Sim, já estamos filmando. Estamos filmando como 2 unidades diferentes para os efeitos visuais. E algo mais fantoches ou algo assim. E eu disse: ser um diretor? Sim. Nós mesmos que sabemos como faremos essas coisas. E eu disse: não é assim que eu trabalho. Então eu recusei. O que, claro, fez a carreira de diretor de A Hora do Pesadelo 4, Renny Harlin. Não acho que A Hora do Pesadelo 4, Os Mestres dos Sonhos, seja um filme tão bom quanto o terceiro. E, obviamente, nunca chegará perto do primeiro. Mas, comparado ao segundo, ele deu até com uma lapadona também. Não é que eu tenha achado esse 4º capítulo um capítulo ruim. É porque esse 4º capítulo aqui, se a gente dá uma percebidazinha, a gente pode ver que é um pouquinho mais fraquinho, é uma história mais sem sal, não é tão intrigante, não é tão cheio de coisas elegantes e criatividades puras como foi o terceiro capítulo, como foi o primeiro, né, que é um grandioso filme, né, para o mundo todo. Mas, além disso, esse 4º capítulo consegue ser repetido, né, aqui ele começa a entrar nas repetições dos filmes anteriores dessa franquia, o que prejudica muito, até porque, né, que eu saiba, a gente quer ver histórias novas, coisas novas, e aqui a gente vê as mesmas coisas dos filmes anteriores. Tá, e se mudar, pouquinha coisa, pouquinha, nem se preocupa, bem pouquinha mesmo, se brincar nem vai perceber. Questão de personagens daqueles filmes, eles até tentam dar uma focada nos personagens novos que estão aqui, porque os 3 personagens sobreviventes que apareceram aqui morreram tudinho, aí focaram em outros personagens novos, tudo sem sal, que estão aqui pra encher linguiça, que conversa demais, enrola mais que rolo de linha. E não tô dizendo que são personagens ruins, porque a atuação dos personagens aqui desse filme não são tão ruins, são até que boas, são até medianas, né, as atuações deles.
mas eles não sabem focar nos personagens, os personagens têm personalidades, são personagens fracos, sem sal, o que mais? Resumindo tudo, são personagens que não são interessantes e que basicamente vão servir pra morrer mesmo. E olha, se os personagens aqui desse filme morrer, não vai fazer falta não. São personagens fracos, a gente quer mais que eles morram, até porque esse quarto capítulo aqui da Hora do Pesadelo tá mais pra um filme slasher, bem parecido com o Sexta-feira 13, porque o tanto de gente que morre aqui, né, não tá escrito. Se morre alguém, o povo nem liga, porque se o povo desse filme aqui são totalmente frios, só pode, frios do coração. Morre alguém que eles conhecem, eles estão pouco se importando. Morre alguém na escola, a escola tá pouco se importando. E quer dizer, a morte daqui dos filmes são menos criativas do que os filmes anteriores. Porque as mortes aqui desse quarto do filme são muito menos criativas e são muito capenguinha. Mas pelo menos os efeitos especiais práticos e visuais aqui desse quarto capítulo são muito bons. Inclusive a cena da Debbie barata, né, que é uma cena grotesca, nojenta, horrorosa, que fizeram muito bem feito e estão de parabéns por isso. Apenas por isso. A Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos, não foi um grande filme com elementos de terror e nem chegou perto, mas era o que o povo queria ver, né? De Freddy matando e escatebando jovens que têm pesadelos estranhos. E o filme acabou faturando ali 49,3 milhões de dólares nos Estados Unidos. E eu, particularmente, acho também que no mundo todo, no resto do mundo, deve ter sido show também. Porque o filme teve tudo isso só nos Estados Unidos, imagina no mundo todo, né? E olha, uma curiosidade aqui é que esse filme foi o filme de maior bilheteria de 1988, viu? De terror, tô falando. Foi um surto naquela época de A Hora do Pesadelo. Todo mundo era fã, todo mundo era vendia brinquedo do Freddy, era aquela loucura toda. E óbvio, com esse tremendo sucesso, várias ideias começaram a ser idealizadas pelos produtores da empresa. Mas essa ideia só veremos na próxima semana, olha. Então, galera, semana que vem vejo vocês por aqui. Tchau pra vocês.